presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele discursou hoje na abertura oficial da 30ª Conferência do Clima da ONU e fez um apelo em Belém, no Pará, para que os países imponham uma nova derrota aos negacionistas. Lula também falou sobre o tornado no Paraná e afirmou que combater as mudanças climáticas é muito mais barato do que travar guerras. Vamos acompanhar um trecho do discurso. Que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões para fazer guerra como fizeram no ano passado. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O furacão Melissa, que fustigou o Caribe, e o tornado que atingiu o estado do Paraná, no sul do Brasil, deixaram vítimas fatais e um rastro de destruições. Das secas e incêndios na África e na Europa, as enchentes na América do Sul e no Sudeste Asiático, o aumento da temperatura global espalha dor e sofrimento, especialmente entre as populações mais vulneráveis. A COP30 será a COP da verdade. Na era da desinformação, os obscurantistas rejeitam não só as evidências da ciência, mas também os progressos do multilateralismo. Eles controlam algoritmos, semeiam o ódio e espalham o medo, atacam as instituições, a ciência e as universidades. É momento de impor uma nova derrota aos negacionistas. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. No ritmo atual, ainda avançamos rumo a um aumento superior a 1,5 graus na temperatura global. Romper essa barreira é um risco que não podemos correr. Queridas amigos e queridos amigos, nosso chamado à ação está dividido em 3 partes. Na primeira parte, faço um apelo para que os países cumpram os seus compromissos. Isso significa formular e implementar as contribuições nacionalmente determinadas ambiciosas, assegurar financiamento, transferência de tecnologias e capacitação aos países em desenvolvimento e dar a devida atenção à adaptação aos efeitos da mudança do clima. Na segunda parte, conclamo os líderes mundiais a acelerar a ação climática. Precisamos do mapa do caminho para que a humanidade, de forma justa e planejada, supere a dependência dos combustíveis fósseis e reverta o desmatamento e mobilize os recursos para estes fins. Avançar requer uma governança global mais robusta, capaz de assegurar que as palavras se traduzam em ações. A proposta de criação de um Conselho do Clima, vinculado à Assembleia Geral da ONU, é uma forma de dar a esse desafio a estatura política que ele merece. Na terceira parte, convoca a comunidade internacional a colocar as pessoas no centro da agenda climática. O aquecimento global pode empurrar milhões de pessoas para a fome e a pobreza, fazendo retroceder décadas de avanço. O impacto desproporcional da mudança do clima sobre mulheres, afrodescendentes, migrantes e grupos vulneráveis deve ser levado em conta nas políticas de adaptação. É fundamental reconhecer o papel dos territórios indígenas e de comunidades nacionais nos esforços da mitigação. No Brasil, 13% do território são áreas demarcadas para os povos indígenas. Talvez ainda seja pouco. Uma transição justa precisa contribuir para reduzir as assimetrias entre o norte e o sul global,
forjada sob séculos de emissões. O chefe do painel intergovernamental sobre mudança do clima participou da conferência por videochamada. Ele afirmou que é praticamente inevitável que o aumento da temperatura global de 1,5 grau seja ultrapassado. Com base nas evidências nos relatórios mais recentes do IPCC, agora é quase inevitável que o aumento da temperatura global de 1,5 graus Celsius seja ultrapassado em um futuro próximo. E isso se deve inequivocamente à ação climática insuficiente nos últimos anos e ao consequente aumento contínuo das emissões de gases de efeito estufa. Mas ainda pode ser possível reduzir o aquecimento global para 1,5 graus Celsius até o final deste século. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não veio ao Brasil para o evento, fez críticas sobre várias coisas. Inclusive, ele falou sobre a construção da Avenida Liberdade, que atravessa uma área da floresta no Pará. Na postagem, o presidente disse o seguinte: devastaram a floresta do Brasil para construir uma rodovia de 4 pistas para ambientalistas. Um grande escândalo. E o governador do estado, Helder Barbalho, respondeu também no X. Ele disse que, no mínimo, Trump deveria seguir o exemplo do governo do Brasil e investir mais de 1 bilhão para salvar florestas no mundo. Ainda dá tempo de passar na COP30, presidente Trump. Esperamos você com um tacacá. É melhor agir do que postar, disse Barbalho. Já o governador da Califórnia, que é o Gavin Newsom, participou de um simpósio em São Paulo sobre mercados e sustentabilidade. Gavin, do Partido Democrático, opositor de Donald Trump, criticou a ausência de representantes do governo norte-americano na conferência. Ronald Reagan was governor of California in 1967. And established a framework for California's leadership in low-carbon green growth through the creation of the California Air Resources Board. 3 years later, a Republican president by the name of Richard Nixon codified that leadership under the Clean Air Act and afforded California to continue to lead in a responsible way that has impacted climate policy disproportionately in the United States of America. It's been part of our legacy, a bipartisan legacy going back a half century. That today is being challenged by the Trump administration that is doing everything to put America in reverse, to do everything to vandalize California's leadership in this space. We're running the 4th largest economy in the world, 67%, 2/3 clean energy. And 9 out of 10 days in 2025, 9 out of 10 days so far this year at 100% clean energy for part of the day. I don't know that there's another jurisdiction in the world that can lay claim to that. And I make this point because if I was here a few years ago, we were the 6th largest economy in the world. Now we're the 4th. If I was here 6 years ago, we were the 3rd state in America in terms of the total number of Fortune 500 companies. Now we're number 1. We're proving the paradigm, the genius of and, not the tyranny of or. This is part of our economic strategy. It's an economic imperative. E ativistas da caravana mesoamericana pelo clima e pela vida protestaram hoje em Belém, no primeiro dia da COP30. O grupo partiu do México e percorreu vários países até chegar ao Brasil, onde é realizada a Conferência do Clima da ONU. O grupo partiu do México e percorreu vários países até chegar ao Brasil, onde é realizada a Conferência do Clima da ONU. A manifestação homenageou as pessoas assassinadas enquanto lutavam por suas terras e pelos direitos humanos. A COP30 começou oficialmente nesta segunda-feira após a cúpula dos chefes de Estado na semana passada, com o objetivo ambicioso de salvar os esforços mundiais de luta contra o aquecimento global. Os ativistas se deitaram no chão em frente ao local que cedia a conferência e se cobriram com panos brancos para representar os mortos. Também pintaram cartazes com tinta vermelha.
Respeitem a livre autodeterminação das comunidades indígenas, camponesas e afrodescendentes. Parem de interferir usando instrumentos e burocratizando as lutas e a resistência. O que essas pessoas pedem é uma coisa: viver com dignidade e liberdade. Se isso não for respeitado, não podemos pedir mais nada. A COP30 começou oficialmente nesta segunda-feira após a cúpula dos chefes de Estado na semana passada, com o objetivo ambicioso de salvar os esforços mundiais de luta contra o aquecimento global. Lu, a gente vem falando, né, sobre o evento desde a semana passada, mas hoje foi a abertura oficial. Começando pelo discurso do presidente Lula, ele falou de forma muito enfática, ele estava bem firme ali para falar, né? Alfinetou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao falar que é mais barato cuidar do clima do que cuidar de guerra, segundo ele, né? Pois é, André, o presidente falou, inclusive, que é hora de impor uma nova derrota aos negacionistas, justamente nesse evento que debate de forma global as mudanças climáticas e os efeitos, por exemplo, que medidas negativas têm, tanto agora quanto no futuro, nessa questão ambiental, né? A gente teve, então, essa fala do presidente Lula. A gente tem também uma postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não se mostra tão simpático, tão aberto a essas questões de proteção ambiental que são debatidas amplamente, tanto na COP30, que acontece agora em Belém, no Pará, quanto em outros fóruns de discussão desse tema, né? Donald Trump, que não enviou delegação dos Estados Unidos para a COP30, o presidente dos Estados Unidos, que também tem questões mais antigas nesse assunto, nesse tema climático, como a declaração que ele já fez já há alguns meses de que os Estados Unidos deixariam o Acordo de Paris, que é esse tratado que visa limitar o aquecimento global e controlar a emissão de gases do efeito estufa, né? Controlar toda essa questão que aborda o aquecimento global. Então a gente tem uma posição dos Estados Unidos nesse sentido, e essa fala do presidente do Brasil, do presidente Lula, querendo atingir ali, querendo dar uma resposta a quem nega toda essa necessidade de discussão de proteção ambiental com base na ciência, com base científica. Lembrando que Estados Unidos são os segundos maiores, ocupa ali a posição de segundo maior emissor de gases do efeito estufa. Está na liderança, a gente tem a China, em segundo lugar a gente tem Estados Unidos, um país que não enviou delegação à COP30. O presidente Donald Trump não indicou que viria. Ele até em algum momento, quando se aproximou, quando manteve um contato mais próximo de Lula nas últimas semanas, ele indicou que poderia vir ao Brasil em algum momento, mas não indicou em nenhum momento uma vinda para a COP30 e também não enviou representantes, integrantes do governo dele que tratam sobre essa questão que é debatida na COP30. Então é um cenário que a gente tem o debate sobre medidas de proteção ao meio ambiente, de minimizar os efeitos de todo esse dano que é causado ao meio ambiente, às mudanças climáticas, sem a presença de representante de um dos maiores emissores de gases do efeito estufa que a gente tem em âmbito global. Pois é, Lu, e a gente, né, como o presidente voltou a dizer hoje, né, o presidente da República do Brasil, ele voltou a dizer que essa é a COP da verdade, né, e o que a gente tem aí até o momento, assim, vários países participando, muita gente empenhada em alterar as emissões de gases para que as mudanças climáticas sejam contidas. No entanto, o chefe da maior potência do mundo, né, a potência bélica, potência financeira, presidente dos Estados Unidos, não veio e não mandou nenhum representante ao Brasil para participar das discussões. A verdade, no momento, né, Lu, fica sendo essa, né? A verdade é que a maior parte, grande parte do mundo está empenhada em tentar alguma solução. No entanto, quem está no poder realmente, que tem ali muito poder para poder tomar decisão, para poder tomar atitude, não está fazendo isso, né, Lu?
Pois é, e a gente tem um amplo debate ainda pela frente nesse evento, né? Você falou, André, agora há pouco sobre o evento da semana passada. Na semana passada a gente teve a cúpula de líderes, a reunião de líderes de Estado em Belém, o evento que precede a COP. E hoje a gente teve a abertura, então, oficial desse evento, que é a Conferência do Clima das Nações Unidas, um evento organizado pela ONU. A nível global, a gente teve 194 países credenciados para a participação na COP. Nem todos confirmaram, claro, a presença de delegações, mas a gente tem um número de inscrições. É um número bastante amplo, diante da expectativa que o governo tinha também de receber esses países para esse debate, né? A COP 30, então, que é o evento realmente que discute medidas, que vai pensar em ações estratégicas para minimizar os efeitos dessa mudança climática, o que pode ser feito para proteger o meio ambiente e proteger contra todos os danos que isso envolve. Começou hoje, vários painéis vão ser feitos, várias sessões temáticas, debates. Esse evento que acontece até o dia 21 de novembro, e até lá a expectativa é de que metas sejam pensadas, de que objetivos sejam discutidos entre as delegações que estão presentes, justamente para que seja feito um trabalho conjunto, um trabalho entre todas essas delegações, acordos que devem ser firmados, metas que devem ser pensadas. Então é um trabalho realmente que é pensado de forma conjunta, porque não adianta, por exemplo, um país, uma delegação propor e atuar em ações enquanto o restante do mundo atua de forma contrária, né, em um sentido oposto. Então a função, o objetivo da COP é justamente esse, é de pensar em uma alternativa global para minimizar todos esses efeitos. A gente lembra que são efeitos que têm danos muito permanentes, né? Essa questão da proteção ambiental é uma questão muito importante que precisa ser feita imediatamente, como ambientalistas defendem, mas como a gente vê pelos dados científicos que a gente lê, que a gente procura estudar para falar sobre esse assunto. Então, é justamente essa união, essa tentativa de trabalhar de forma conjunta para minimizar esses efeitos, pensando nas metas, nos objetivos, nas ações estratégicas, até que o próximo evento seja realizado, para que essas ações sejam revistas, haja uma revisão aí do que deu certo, do que não deu certo, do que pode ser mudado e do que pode ser pensado daquele momento para frente. É isso, Lu. Daqui a pouquinho a gente volta a falar e vamos saber agora como é que estão as discussões com o início da conferência. Tiago Metzger, diretor do IBAM, Instituto Bem Ambiental, participa com a gente aqui todo dia com a gente ao vivo. Tá lá na COP 30, já tá chegando. Como é que tá aí? Onde é que vocês estão? Boa noite para você. Boa noite, André. Boa noite a todos. Agora, num apartamento aqui hospedado, né, André? Porque acabamos a expedição, né, a primeira parte da expedição do motorhome, e aí chegamos na COP30 em Belém, nossa última parada, e agora prontos para Blue Zone no pavilhão Cidades Resilientes. Chegamos ontem, já fizemos o credenciamento, já entramos para Blue Zone. Teve um problema de infraestrutura, sabe, André, de estar prontos os pavilhões. Então, tivemos uma dificuldade, mas o pavilhão está operacional. Hoje já teve toda a programação dos painelistas e também houve essa abertura oficial. Houve o discurso do presidente Lula, houve um acordo, uma reunião da alta cúpula dos líderes mundiais relacionados ao financiamento climático. Então os bancos e outros agentes que trabalham com financiamento se reuniram a fim de incrementar o compromisso com o financiamento, e teve também várias participações de instituições com manifestações como a que vocês citaram há pouco. Os Estados Unidos não mandou, o Trump, né, ele oficialmente saiu agora, né, da Convenção Quadro. Então, ao invés de 198 países, temos 197. Mas uma curiosidade, André, os estados estão presentes, as empresas estão presentes. Por mais que tenha um presidente que realmente não esteja compromissado com esse financiamento, as empresas e os estados estão mandando representantes para a COP, André.
Pois é, agora eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi a repercussão do tornado no Paraná aí? Quer dizer, um momento em que se discute isso, a gente conversou agora há pouco com uma meteorologista, né? E ela disse que ali foi mais uma questão isolada. E, no entanto, claro que a gente sempre, a primeira coisa que a gente pensa quando acontece um fenômeno desse no Brasil é, afinal de contas, o que está acontecendo. Já teve alguma repercussão aí? Naturalmente sim, né? Naturalmente, André, e assim, foi uma repercussão chocante, né, porque num dia antes de começar a COP oficialmente, com toda a diplomacia e governança presente, você tem essa tragédia realmente no Paraná, né, no município de Rio Bonito, e eu posso colocar para você, nós gravamos há pouco tempo o boletim diário hoje, todos os eventos que aconteceram na COP, e falamos sobre isso. Esse evento, esse tornado, André, ele pode sim ser considerado um evento climático extremo. Assim como no outro dia estávamos falando junto com o Sérgio Mício, meu colega, e ele falando sobre os mecanismos, gatilhos que a cidade pode destravar para se adaptar. E eu vou usar essa mesma analogia para falar sobre eventos climáticos extremos. Nós adensamos a atmosfera, claro, os países mais desenvolvidos que têm esse tema, adensou a atmosfera de CO2, aumentamos o efeito estufa, aumentamos a energia do sistema, André. E, assim como a cidade, o planeta também tem os seus gatilhos, tem as suas forças que são disparadas em momentos como este para poder, como uma forma de autorregulação. Esse tornado pode sim ser considerado um evento climático extremo. E eu vou te falar, ao contrário do que está sendo discutido, a cidade, sem nenhuma adaptação, sem nenhuma resiliência, porque em uma hora, podemos ver aí nos vídeos, destruiu a cidade completa. Não houve uma sirene, não houve um alerta, não houve um SMS, não houve nada que alertasse aquela população. E tudo que nós estamos discutindo aqui, André, reflete nessa tragédia. Sem resiliência, sem adaptação, vamos sofrer cada vez mais a consequência dos eventos climáticos extremos que estão acontecendo com maior frequência pelo aumento do efeito estufa, André. Ô, Thiago, você acha que já está na hora de criar algum tipo de protocolo diferenciado aqui no nosso país para tentar evitar? Porque a gente sabe, a gente aqui não é acostumado com esse tipo de fenômeno, acontece, mas a gente não é acostumado de criar um protocolo diferente para poder avisar, treinar a população para em momentos... A gente teve 7 pessoas mortas ali, foi confirmada mais uma morte hoje, lembrando que qualquer vida perdida é sempre irrecuperável, é irreparável essa perda. Mas poderia, pelas imagens que a gente inclusive está rodando aí agora, um evento que poderia ter matado muito mais gente, destruiu casas, derrubou casas, arrancou telhados, a gente vê a cidade toda destruída. Está na hora de repensar a questão de protocolo de segurança para a população? Exatamente, André. Todas essas medidas são medidas consideradas ou de mitigação, que você, de forma antecipada, você tenta diminuir o efeito, ou de adaptação às mudanças climáticas, para que os prejuízos sejam menores para a humanidade. André, são tornados que, como você estava falando no outro dia, são característicos de filmes históricos, característicos daquelas cenas do sul dos Estados Unidos, da Flórida. Esse tipo de evento não é característico do Brasil, ainda mais ali no sul, por mais que houve uma certa, vamos dizer, ocasionalidade de fatores, mas a força, a frequência, e estamos falando do tornado no sul, assim como a seca na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. São Paulo vive uma crise hídrica hoje, e os ventos que passaram no Paraná, você também teve registro dos ventos que subiram em direção ao norte do Brasil, atingiram cidades como Bauru, Piracicaba, houve prejuízos nessas cidades também. Belo Horizonte teve também um evento de precipitação muito forte há 2 dias atrás. Então, nós não podemos considerar essas manifestações do planeta de forma isolada, sem considerar a agenda climática. É exatamente o momento que estamos vivendo. E eu acho que talvez devemos nos inspirar em protocolos que surgiram após as tragédias de Mariana e Brumadinho, André, onde hoje você tem um treinamento, você tem sirene, você tem uma série de protocolos
para diminuir esse impacto, tirar a população. Eu concordo 100% com você e isso deve ser discutido nas áreas que são mais vulneráveis a esses tipos de evento. Ô Tiago, tá no comecinho, né, ainda, oficialmente começou hoje mesmo, mas já existe alguma perspectiva de alguma ação concreta que vai ser feita? Ou atitude concreta a ser tomada? Olha, todo mundo fala na agenda da adaptação, a COP de verdade. Chega de projetos, chega de estudos, é hora da gente implementar os projetos. Isso, André, a gente consegue perceber uma atmosfera positiva em prol disso. Onde, para mim, para nós do IBAN, que estamos discutindo isso dentro dos painéis a todo momento, destravar o financiamento. Não existe medida de adaptação sem financiamento climático. Hoje nós conhecemos no painel, no IBAN, conhecemos uma super tecnologia de asfalto permeável, com reservatório embaixo, ajuda a diminuir a velocidade da água, ajuda a estocar, a armazenar essa água em momentos de alta pluviosidade e depois você tem um reaproveitamento dessa água. Vimos iniciativas que a Agência Francesa de Desenvolvimento, AFD, também colocou para a gente em prol de, para garantir um financiamento, vamos colocar um capital semente, vamos colocar consultorias técnicas para que o projeto fique mais redondo e consiga logo o financiamento. Então, André, é notório um propósito, mas a burocracia ainda, na nossa percepção, está congelando, está fazendo, nós perdemos o time dessas ações. E se a COP é da ação, é a COP de verdade, é a COP do aumento de resiliência no contexto da Amazônia, nós temos que sair daqui com um compromisso muito firme, muito prático em relação ao dinheiro chegar nesses projetos para que as cidades possam se adaptar e diminuir os impactos para os grupos mais vulneráveis. Ô Tiago, agora eu queria perguntar sobre a caravana, sobre o trabalho de vocês aí, como é que tá a receptividade, você e o Sérgio que estão aí, como é que tá o trabalho de vocês por aí, como é que foi recebido? Ô André, a expedição, assim, foi um sucesso em termos de projeto, mas foi uma coisa surpreendente para nós, que estávamos ali, os 5 representantes que estavam no motorhome. Nós também, assim que chegamos, fomos à Blue Zone para fazer o credenciamento. André, estava dando era palpitação, tremedeira, porque assim, de tão ansiosos que nós estávamos de chegar na Blue Zone, entrar para o pavilhão e começar a discutir as amarras internacionais dos acordos nesses projetos que a gente registrou. Eu vou te falar, foi uma expedição que nos surpreendeu do ponto de vista pessoal, profissional e assim, ficou com gosto de vamos continuar, foram 10 dias que se passaram muito rápidos, muito intensos, ninguém sabia que dia que era segunda, domingo, terça, mas assim, foi muito bem recebida e nós agora temos o outro produto que é do pavilhão. Tínhamos o diário de bordo do motorhome e agora nós vamos ter o boletim diário da COP30, do Pavilhão Cidades Resilientes, onde a gente conta o que houve das principais discussões do dia e o que foi discutido como retorno da expedição do motorhome, como a gente prometeu, André. É isso aí, Tiago. Então deixa pra turma aí mais uma vez o @, para o pessoal seguir vocês no Instagram, que vocês estão postando muita coisa lá. Muito obrigado, espero que esteja gostando do conteúdo, o André. É o @bemambiental e a hashtag Jornada COP30. Lá a gente coloca as entrevistas, gravações, tinha o diário de bordo, agora vai ter o boletim diário da COP e diversas outras iniciativas. Assim, pode seguir a gente. Obrigado mais uma vez o Tempo News e a parceria de sempre, @bemambiental. É isso aí, a gente se encontra depois. Amanhã, se der tudo certinho, a gente está junto aqui de novo. Boa noite para você. Com certeza, vamos estar de preferência lá no pavilhão que a gente saiu há pouco, mas para trazer diretamente de lá os registros para vocês. Né? Bacana demais. Obrigado, boa noite. Boa noite.
E a gente mudando um pouco agora, no domingo, né, o presidente Lula participou da reunião da cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos e da União Europeia. O presidente enfatizou que é fundamental debater a questão dos ataques dos Estados Unidos a embarcações no Caribe e no Pacífico, mas não mencionou diretamente Donald Trump e nem a Venezuela. A ameaça de uso da força militar voltou a fazer parte do cotidiano da América Latina e do Caribe. Velhas manobras retóricas são recicladas para justificar intervenções ilegais. Somos uma região de paz e queremos permanecer em paz. Democracias não combatem o crime violando o direito internacional. A democracia também sucumbe quando o crime corrompe as instituições, esvazia os espaços públicos e destrói famílias e desestrutura negócios. A segurança é um dever do Estado e um direito humano fundamental.